Vamos iniciar a nossa live, então. Super feliz, seja muito bem-vinda, Ana. Uma honra minha ter você aqui. Que delícia ter esse bate-papo sobre finanças e comunicação. O que essas duas coisas têm em comum, hein? Nossa, e como tem coisa em comum, né, Ellen? Eu acho que a gente vai começar a falar disso aqui, as pessoas estão entrando e a gente vai olhar para finanças e comunicação que parecem duas áreas tão distintas, mas que a vida deu oportunidade para nós duas, inclusive, nas nossas conversas, nos nossos diálogos e nos nossos interesses pessoais direcionados para a profissão, a gente pôde observar a quantidade de relação que existe entre comunicação e finanças. Ellen, e eu tenho uma paixão natural pela comunicação, né? Você vai falar um pouquinho disso, e aprender finanças com você, aprender sobre esse mundo foi um caminho maravilhoso, assim, né? Tem sido um caminho muito rico toda vez que a gente tem oportunidade de conversar, e eu fico pensando, né, Ellen, se não fosse essa comunicação incrível que você tem, talvez você nem pudesse ensinar tão bem finanças como você ensina, né? Olha, já puxei a sardinha aqui para minha comunicação agora, né? Inclusive, eu queria destacar que eu tive uma mentora, né, chamada Ana Lu Espina, tive não, tenho, né, mentora de pontos fortes. Eu já queria até começar apresentando você, Ana, doutora Ana Lúcia Espina, mestre e doutora em Ciências Médicas pela Unicamp, faz um trabalho incrível, né, com atores, dubladores no seu consultório, um trabalho de voz, palestrantes. Depois você fala um pouquinho sobre isso para a gente. Também professora, né, no curso de formação de coach de pontos fortes, né, pela Gallup, representada no Brasil aí pela INER, e escritora, e mais um monte de coisa. Que gostoso, né? Então, na verdade, o propósito dessa live é exatamente ser um bate-papo leve, descontraído, porque quando a gente fala de finanças, sempre existe talvez um preconceito, né? Sempre é talvez mais pesado, ou se fala de investimento, ou quando a gente vai para a seara da organização, daquilo que a gente às vezes não lida tão bem, ou às vezes até pensa que não lida tão bem, por não dar atenção, mas se a gente coloca atenção, passa a ser algo relevante, né, importante na nossa vida, e tem tudo a ver com comunicação, né? O ponto de encontro, porque eu costumo dizer que existem duas coisas essenciais para a gente poder viver, né? Não tem jeito. Primeiro é o oxigênio, depois do oxigênio, a água. Mas até para ter água em determinadas situações, né, você precisa de dinheiro. Então, para viver essa experiência terrena, o dinheiro é essencial para tudo, desde a hora que a gente acorda. E eu descobri, eu achava que era só essas duas, que a comunicação também, né, Ana? Porque nós somos seres relacionais, o tempo todo nós estamos comunicando, seja comunicação verbal ou não verbal, e principalmente aquela comunicação que a gente faz com a gente mesmo. Né? Existe isso, Ana, intracomunicação, assim como tem o intraempreendedor, né? Mas sem dúvida, é muito interessante isso que você traz, porque a intracomunicação é aquela comunicação que a gente mantém com a gente, né? O tempo todo nós nos comunicamos internamente. Então, como eu gosto muito de trazer e dizer, né, Ellen, que a comunicação é a ação de tudo que a gente torna comum, então não existe como não se comunicar, e é aí que tem uma liga tão bacana da nossa caminhada, do nosso trabalho, né? Porque não tem como a gente não ter gastos na vida, não gerir uma vida que minimamente a gente possa trilhar um caminho, entender como a gente está criando uma autonomia financeira, né, para o seu lado. E foi isso que me encantou, porque a comunicação também é uma habilidade muito grande que nós desconhecemos. Então, internamente, nós nos comunicamos verbalmente conosco, e a gente se comunica na comunicação verbal e não verbal fora, né? Mas essa comunicação que a gente tem com a gente, dentro da gente, que a gente tem também intracorporativamente, a tendência que a gente tem é de nós sermos os mesmos sempre na comunicação.
Desculpa, olha que delícia, cheio de amigos aqui chegando, que coisa linda, João, querido, Ricardo, Pupo, olha aí, quanta gente querida chegando. Bom, Ellen, então retomando, porque eu perdi um pouco aqui a gente fica angustiado, né? Desculpa. Mas imagina, eu que peço. Essa questão da comunicação, a gente não tem como não se comunicar. Assim como a gente não tem como passar a vida sem entender um pouco o que a gente precisa, né, ter para adquirir uma autonomia. Uma autonomia na comunicação, eu entender tudo de mim que chega para o outro, é o que cria uma possibilidade de autocontrole, de autorregulagem. E essa comunicação interna, muitas vezes, nem ela é muito boa, né? Essa comunicação intrapessoal, onde a gente conversa com a gente, né? Ou essa comunicação intraempreendedorismo, intraempresarial. Muitas vezes a gente não tem direcionamentos para ser diferente. E eu encontrei, quando a gente conversava, muito disso no seu trabalho também. Porque é muito comum que as pessoas cheguem para mim e falem assim, me dizem que eu preciso melhorar na minha comunicação, como se a gente tivesse um passe de mágicas que pudesse melhorar a gente, né? E não é isso, a comunicação ela precisa de muito direcionamento, não é porque a gente é capaz de sentar na frente de um piano e tocar algumas teclas desse piano que a gente vai ser capaz de tocar uma música. A comunicação é isso, não é porque a gente tem a comunicação que a gente é capaz de usá-la da melhor maneira possível. Então, criar uma possibilidade para quem não tem muita habilidade, tem pessoas que têm, mas para quem não tem muita habilidade, para quem não tem esse olhar, algo muito, é um caminho muito importante, porque é uma habilidade que todos nós temos e que muitas vezes a gente não sabe usar. E como eu estava dizendo, eu encontrei muito isso nessa conversa com você, né? Todos nós podemos ser donos da nossa vida financeira, mas quando alguém fala, olha, você tem que melhorar sua vida financeira, você tem que ser uma pessoa melhor, parece que tem um passe de mágicas, né, Ellen, que vai tornar a gente melhor, e na verdade não é isso, confere, existe todo um caminho importante de ser trilhado, embora algumas pessoas também possam ter mais habilidade nisso, né, Ellen? Verdade, verdade. Na verdade, a educação financeira, tradicionalmente, eu estou generalizando, né, talvez até cometendo um erro aí, mas de modo geral, no Brasil, ela não é ensinada em casa, não é ensinada na escola, não é ensinada no trabalho, não é ensinada na vida. Então a gente aprende, não se fala de dinheiro normalmente em casa, né? Nós vai ter que estudar, formar, ter uma profissão e vai ganhar dinheiro, ganhar, né? Eu até não gosto muito dessa expressão, vai fazer dinheiro. Mas o dinheiro que chega, nós não temos uma educação. O que eu faço com esse recurso? Como eu direciono ele? Eu preciso de pensar no meu futuro. Será que. E o planejamento de longo prazo, né? Como eu vou envelhecer? Né? Quanto tempo eu preciso trabalhar, de formar reservas para, num determinado momento que eu escolher, eu não ter aquela dependência física da minha força de trabalho? Como que eu gasto? Né? Como que eu coloco as despesas na minha vida? Porque as despesas refletem quem somos, o momento que nós estamos, o nosso nível de consciência, né, as nossas escolhas. E aí a gente vai vivendo e num piloto automático, né? Então, principalmente, e às vezes as pessoas vão buscar socorro, né, na organização financeira, que é o que eu trato na minha mentoria, quando já está com um problema, né, um alto nível de endividamento, não consegue fazer reservas, enfim, quando já está desorganizado. Agora, e uma coisa interessante para a gente colocar, que aqui a proposta é falar também de maturidade, né? Que a qualquer momento da vida nós podemos parar, colocar atenção para gerar consciência, né? Porque a consciência, você precisa de estar presente. E estando presente, você passa a se conhecer, né? Aquela coisa da intenção, não só intuicionalmente, mas intencionalmente, eu
eu dar a importância ao que de fato me traz felicidade, que me complementa, né, em termos materiais. Isso acontece também com a comunicação, Ana, essa história dos desafios, né, de não se comunicar bem, e às vezes em alguns momentos isso aconteceu comigo. A gente não para, poxa, será que o meu problema é de comunicação? Né? Eu não estou conseguindo me expressar adequadamente, e por isso a gente vai vivendo uma vida, muitas vezes, em que você não utiliza o máximo do seu potencial, né? Pela falta da consciência. Isso acontece também com a comunicação? Muito, né, Ellen? Acontece constantemente, porque a gente usa muito instintivamente, como você colocou, também a gente vai usando conforme a gente vai observando, a gente vai tendo pessoas dentro da família que vão lidando de uma certa maneira com a comunicação, eu imagino que da parte financeira também, pessoas dentro do nosso âmbito ali, de amigos, né, no nosso grupo, que vão lidando com a comunicação e a gente vai instituindo um comunicador que a gente é, né? E a tendência é que a gente não tenha muita consciência, porque o nosso olho é muito habilidoso para ver o outro, mas pouco habilidoso para nos ver, e a gente tem pouca consciência de como a nossa comunicação está gerando resultados na nossa vida. E eu sempre comento que muitas vezes tem pessoas com uma grandeza interna de conhecimento, de possibilidades, e saber algo não necessariamente é saber colocar em palavras. Então, muitas pessoas têm um conteúdo, têm um direcionamento, têm um estudo, mas elas não conseguem colocar isso na vida prática, porque são regiões distintas das nossas experiências. Então, é muito comum uma pessoa ter, por exemplo, problemas financeiros, acaba acontecendo, né, no dia a dia, uma pessoa que acaba não conseguindo, por exemplo, galgar degraus importantes dentro de um status na empresa, né, de uma possibilidade de crescimento, porque ela não se comunica bem. Né? Mesmo quando se falava na carreira em Y, que a pessoa precisava ser menos líder ou menos comunicador, a gente acaba percebendo que isso não dá certo, porque seja qual for, ou que dá certo parcialmente, seja qual for a sua habilidade empresarial, seja qual for o seu direcionamento, é a maneira como você se comunica que vai criar um engajamento na equipe, que vai criar um engajamento, né, no crescimento ou no resultado de um projeto. E me vem muito esse questionamento, né? O quanto a comunicação gera entraves na vida, na prosperidade da pessoa, porque não basta saber, a gente tem que saber falar, saber dividir, saber criar condição de estar junto aos outros, né? E além dessa condição, Ellen, tem algo que me chama muita atenção, que muitas vezes a pessoa não consegue também entender, né, ou verbalizar o pedido de ajuda que ela precisa. Então, acho que isso também reflete muito nessa questão da vida financeira. É como se a gente tivesse que ter nascido pronto e que essa comunicação intuitiva ou essa, talvez, gestão intuitiva, como você trouxe, né, das finanças, ela tivesse que prevalecer para o resto da vida. Então, existe algo que pode ser diferente e que é dotado da possibilidade de escolhas. E é muito interessante porque a qualidade da comunicação vai ditar a qualidade das relações, Ellen. Então, uma pessoa que não se comunica bem, que fica muito no canto dela, que muitas vezes é deixada de lado porque ela não mostra interesse, né? Ela acaba não tendo um relacionamento que possa abranger possibilidades de conversa, até um encontro, uma amizade extra profissional. Então, olha o quanto as pessoas muitas vezes não deixam claro o quanto elas estão disponíveis, o quanto pode se contar com elas. Então, a qualidade dos relacionamentos fica prejudicada. E eu penso que aí é mais um ponto, né? A qualidade dos relacionamentos, de uma maneira geral, pode ficar muito prejudicada se a qualidade das finanças aí, né? A qualidade da gestão financeira também está comprometida.
Isso para você faz um sentido, Ellen? Confere isso para você? Total, total. O dinheiro é um pilar, né? Nós passamos aí um terço da nossa vida, talvez um terço dormindo, né? Um terço fazendo outras coisas, nos locomovendo, etc. e tal, mas um terço, às vezes até mais, trabalhando, e trabalhando porque nós precisamos também do recurso, né? E você pode imaginar, se você gera dinheiro, e o dinheiro que chega, ou você não está feliz com o que você está fazendo, quer dizer, o dinheiro que está chegando está sendo muito sofrido, né? Ou o que chega, você fica praticamente gasta tudo, e às vezes você tem projetos e não consegue concretizar isso no mundo, porque você foi colocando, entupindo a sua vida de coisas, e muitas vezes você colocou esse monte de coisa porque a sua comunicação não estava boa, e aí as suas relações não estavam boas, e aí ficou um buraco, Olhem, aquele uma buraco coisa aqui. que tentou... Lógico, desculpa cortar no bate-papo, mas é que me veio uma coisa aqui que eu acho que é bem interessante em relação à comunicação e finanças. Geralmente, quando uma pessoa não se comunica muito bem e alguém fala para ela, você precisa se comunicar melhor, ela acha que ela tem que falar mais, né? Ela tem que falar mais, ela tem que falar muito, e se ela já não tem grandes habilidades na comunicação, ela está fazendo mais daquilo que não é bom, né? Eu acho que também acontece isso no mundo das finanças. A pessoa geralmente associa, Ellen, quando ela sente que ela precisa melhorar, ela associa assim, eu preciso trabalhar mais. Em vez de voltar para ver qual é o comportamento dela, ela associa assim, não, preciso trabalhar mais. Assim como alguém associa, preciso falar mais, preciso sair falando com todo mundo, e que isso é um equívoco. Como é que é isso na área das finanças, Ellen? Total, total. Às vezes, exatamente, a pessoa tenta resolver porque ela acha que ela tem que ganhar mais. Aliás, esse é um dos pilares, assim, a gente percebe que o nível de endividamento, principalmente com aquele crédito fácil, que é o cartão de crédito, o cheque especial, aqueles empréstimos consignados, ele ocorre muito exatamente porque a pessoa está com aquela base que eu chamo de mapa ali, o orçamento desequilibrado, ela não mexe nas despesas, e aí eu tenho que trabalhar mais. E o que ela faz? Começa a trabalhar mais, mas já estava desequilibrado, ela já pediu um empréstimo, ela aumenta ainda mais aquela base fixa, ou seja, ela já entra um mês com aquela bem pesado, bem comprometido, e começa a trabalhar mais. Só que trabalhando mais, ela tem menos tempo para cuidar de si, tem menos consciência, e a tendência, assim, na hora que está muito estressado, o que vai fazer? Vou fazer uma comprinha, passa no cartão, ou eu vou gastar sem boa consciência. E as pessoas muitas vezes falam assim, não tem tempo, não tem tempo de olhar, não tem tempo. Na verdade, o tempo é prioridade, né? Observa que para aquelas coisas que faz sentido para a gente arruma um tempo. E aí, o que acontece? As finanças acabam pesando. Né? Não, mas eu não sei lidar com isso, ou é o meu marido que sabe, ou é a minha esposa que sabe, porque ele é engenheiro, ou ele é economista, quer dizer, tem sempre um diploma que habilita a pessoa a cuidar do dinheiro, mas espera aí, a coisa mais difícil você sabe fazer, que é trazer o dinheiro para sua vida. Se você sabe fazer isso, né? Que interessante, porque tem uma coisa também que culmina aí, né? Uma pessoa que ela está com alguns problemas de comunicação, ou que é aquele suposto ruído de comunicação, eu sempre brinco, né? O ruído de comunicação parece sempre o outro. Nunca eu sou o ruído de comunicação, é sempre o outro que não falou direito, E, na verdade, a gente faz parte desses ruídos ou desses equívocos da comunicação, né? E é muito comum. Todos nós, né? Até eu aqui que trabalho com comunicação, é muito comum a gente se vitimizar às vezes, falando, não, se o outro se comunicasse melhor, a minha vida seria melhor, né? Se as pessoas do meu trabalho fossem comunicadores melhores, a minha vida seria uma comunicação plena, né? É como se eu atribuísse para o externo a resolução de uma questão que é minha também, porque eu faço parte dela, né? Essa vitimização, que pode caber a todos nós, eu não estou me isentando disso,
mas essa condição de acreditar que o externo resolverá, né? Que eu penso que cai muito naquela onda assim, ó, se eu ganhasse na loteria, resolveria todos os meus problemas financeiros, né? Ou se as pessoas que convivem comigo se comunicassem bem, tudo seria bom, o problema é delas, né? Não é meu. Então, acontece muito isso também, é outro paralelo das nossas atividades, né, Ellen? E é muito interessante que a vitimização, todo mundo tem um pouco, né, em menor ou maior grau, mas essa coisa de delegar para o externo, eu não sei se a vida que nós estamos vivendo, né, muito a rede social, a gente está sempre olhando para o outro, né? Quando eu falo muito do autoconhecimento aplicado às finanças, né? Parece que essa palavra autoconhecimento caiu em clichê, mas não é o se conhecer, né? Parar e prestar atenção nas coisas que fazem realmente sentido para você e se responsabilizar, porque responsabilizar, a autorresponsabilização, né? Ela é o primeiro passo para a gente fazer qualquer mudança na nossa vida. Porque o que está fora é reflexo do que está dentro, né? Então, e quando eu delego para o outro, quando eu coloco a responsabilidade fora de mim, eu coloco também fora de mim, né, o poder de mudança, não está em mim. Tá, né? Quer dizer que o poder está no meu ambiente, na minha família, no meu pai e na minha mãe, que eram perdulários ou sovinas, ou não me ensinaram, porque também eles não aprenderam muitas vezes. Então, você não muda nada se você não trouxer a responsabilidade para si, né? E isso é muito comum na área financeira, sim, porque, principalmente para quem já tem uma tendência de jogar muito para o externo. É aquela história da varanda e dos porões aí nos pontos fortes, né? Se a gente entra num quarto escuro, eu preciso de ligar a luz. Então, eu preciso de colocar luz às sombras, né? Às vezes a postura de vitimização é uma sombra, né? Que você está colocando ali de lado para não olhar para ela. Às vezes é uma profissão que você escolheu e já... Ou ela escolheu porque a vida te levou, ou durante um tempo ela foi interessante, agora não é mais. Ou às vezes até os relacionamentos pessoais ou familiares, o casamento que não anda bem, ou já deu às vezes, né? E isso, será que o problema é nas finanças mesmo? E a finança acaba sendo um dreno, né? Aquilo ali passa, você vai trabalhar mais, gastar mais e esconder um monte de coisa que você não quer mudar ali, ou não está conseguindo elaborar e fazer determinadas mudanças. E a outra coisa muito interessante, Ana, que eu acho até mais sério, é essa história assim de eu não tenho capacidade. É um convite mesmo. Como não tem capacidade? Para cuidar do dinheiro, você não precisa de ser matemático, né? É muito simples. Assim. De certa forma, é aquela história de olhar para o seu dinheiro e dar valor ao seu trabalho. É claro que existem técnicas para isso, que existe mentoria, um método que vai te ajudar a fazer isso de uma forma mais tranquila, mais simples, mas o principal é aquela história de trazer o poder para si mesmo, né? Eu vou dar valor ao meu tempo, ao meu esforço, eu vou estar mais presente nas minhas escolhas, né? Um processo de consciência mesmo, né? E nesse sentido, é idêntico na comunicação, né? Porque é o seu estado de atenção que coloca você ali dentro. Muitas vezes as pessoas querem falar bonito, mas falar bonito é um pedacinho, né, da comunicação. As pessoas, de maneira geral, não precisam, assim como nas finanças, não precisa ser matemático. Na comunicação, ninguém precisa ser um apresentador, um locutor, né? Porque essas condições são muito particulares para situações muito específicas. Na comunicação,
se você coloca atenção naquilo que pode ser desenvolvido, com profissionais que possam direcionar, que possam fazer um planejamento, ensinar essa alfabetização falha, né, Ellen, que a gente comentou, isso já gera uma grande possibilidade. Agora, eu penso, Ellen, que o ser humano, né, todos nós, assim, a gente tem uma certa dificuldade de parar para aprender quando a gente é gente grande. Né? Então, eu vejo muita gente falando para mim, nossa, eu preciso montar uns vídeos para o meu canal, eu preciso voltar a trabalhar a comunicação, eu preciso criar um tempo para isso. E a verdade é essa, precisa criar um tempo para isso, porque sem atenção não tem desenvolvimento. Né? A vida acontece onde a gente coloca a atenção. Então, eu penso que para finanças a mesma coisa vai acontecer. De novo, é um paralelo das habilidades vitais, né? Se eu não coloco atenção naquilo que eu quero desenvolver, não vai vir um passe de mágicas. E não é incomum, Ellen, por exemplo, uma pessoa que quer desenvolver a comunicação, ela vai postergando. Aí vai chegar uma hora que ela vai ter uma apresentação no congresso. Ela chega desesperada, correndo, e faz um SOS, né? É lógico que a gente faz. E que dá para... Mas naturalmente, não é igual você fazer uma construção sólida como comunicador. E todos nós temos habilidades comunicativas, todos nós. E é uma judiação que a gente não use dessas habilidades, acredito que como habilidades para fazer finanças, né? Eu fui aprender com você que não precisa fazer planilha Excel. No dia que eu soube disso, eu falei, gente, existe, né? E aí eu entendi que o papel de pão organizado e bem guardado e revisitado, ele pode ser um lugar que, né, lógico, a gente está brincando aqui no extremo, mas ele pode ser um lugar que gera uma possibilidade dessa atenção. E aí, o que eu gosto muito de fazer esse paralelo, Ellen, é assim, muitas vezes a grande comunicação é só você mostrar um interesse pelo outro. A grande comunicação é aquela que você se posta a perceber o outro, a ouvir, a dar espaço para a fala do outro, não precisa ser o tempo todo, né, uma grande fala. A comunicação de excelência pode ser aquela comunicação que gera uma receptividade, né, um estado de atenção. Então, quantas vezes a gente deixa esses detalhes que podem mudar a qualidade de vida, a gente deixa esses detalhes de lado, mas que eles fazem parte da nossa habilidade humana. E você sabe que eu tenho a impressão que, de alguma maneira, a vida vem cobrar, né? E falar assim, olha, você tem o talento, né, seja ele qual for, desenvolva. Você tem que fazer com que os seus talentos trabalhem as suas habilidades necessárias. Então, realmente, tanto finanças como comunicação, todos os nossos talentos, né, podem ser pontos fortes em relação a isso. E é incrível esse paralelo, porque por serem habilidades humanas, parece que elas nos solicitam mesmo, né? Tenha atenção à sua comunicação, que naturalmente você vai criar estratégias. Tenha um mentor que você vai criar mais estratégias ainda. Tenha uma metodologia junto com esse mentor que a situação vai ampliando. E aí, se a gente direciona e aplica isso para finanças, naturalmente acontece. Ou seja, aquela tendência humana da gente querer que as coisas aconteçam, né, um passe de mágicas, mas judiam da gente, tanto em finanças como em comunicação, do que criam algum tipo de possibilidade, né, Ellen? Então, essa atenção e essa energia vão criar a diferença. Na comunicação, Ellen, a gente não tem uma forma para falar assim, é esse o jeito certo de comunicar. A gente vai criando habilidades e possibilidades. Tem pessoas que têm uma relação muito bacana com a expressão não verbal, tem pessoas que têm uma relação muito bacana com o conteúdo, outras que são mais da emoção, mais artísticas. Ellen, e nas finanças? Existe algum modelo que seja o modelo adequado, que fala assim, olha, vai por aqui,
Ou existe esse jeitão pessoal que vai criar um modelo ou vai criar uma possibilidade, um direcionamento que vai estar a melhor expressão da pessoa? Como é que é isso? Eu acho que tudo é personalização. Se a gente fala de talentos, que um em cada 33 milhões é a probabilidade de você ter uma pessoa semelhante, né? E mesmo assim, provavelmente seria diferente em graus, é outro espírito. Não existe uma única forma. O que existe é uma espinha dorsal. Sim, é um processo, são princípios importantes, né? Então, olha, não gasta mais do que você ganha, porque isso é matemática. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ter que usar o dinheiro emprestado do banco, no cheque especial, no cartão de crédito. Olha, se você não preparar para o seu envelhecimento no sentido produtivo também, né? Não só no envelhecimento físico, mas da sua capacidade de gerar renda, você já vai chegar em algum momento, como é que está o seu padrão de vida? Então, é importante se preparar para lá. Então, são conceitos, são princípios, eu diria, importantes, né? Olha, primeiro você economiza, o ideal, né? É você economizar. Tem pessoas que não vão precisar de economizar muito, né? Elas já conseguem poupar, porque a renda está bem abaixo ali a despesa está bem abaixo da renda. Mas o ideal é você economiza, depois você poupa, depois você investe, né? Você multiplica o seu dinheiro. Então, existe o princípio, mas como que isso vai chegar para você, como você vai gerenciar isso, é completamente personalizado. Por isso que é mais fácil através de uma planilha, sim, é mais fácil para algumas pessoas, né? Se algumas pessoas têm, se a barreira é um Excel, se a barreira é fazer uma planilha, para que você precisa de planilha? Você faz num caderno, né? Mas você ter o comando das suas finanças é muito importante. É você dizer para o seu dinheiro para onde ele deve ir antes dele ir. E não depois que ele foi, você, meu cartão de crédito esse mês veio. Nossa, por que ele veio esse tamanho? Nossa, Então, assim, essa presença mesmo na vida, isso é muito importante. Agora, como você vai gerenciar isso tem que ser adaptado ao seu estilo. Tem pessoas que são mais analíticas, tem pessoas que gostam mais de planilha, tem pessoas que têm mais dificuldades nisso ou naquilo. Então, existe como adaptar a sua essência, a forma como você funciona. Lembrando também que aquela história da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, né? Às vezes a pessoa nunca deu atenção às finanças, tem uma renda boa, vai vivendo, vai pagando, vai chegando, etc. e tal. Mas qual que é o risco disso, né? O risco é, às vezes, a pessoa não ter uma reserva de segurança adequada, né? E o que seria essa reserva de segurança? Eu não gosto de falar de emergência, porque pode chamar do que quiser, de emergência, de segurança estratégica, de tranquilidade. De qualquer forma, ela tem o mesmo propósito. Eu não gosto de emergência, porque emergência, como eu acredito muito na força da palavra, se você coloca emergência, vai pintar um monte de emergência. Mas essa reserva é importante para aquelas situações que você não controla. Um seguro de vida você consegue resolver as grandes situações, uma invalidez, uma doença, né? Inclusive eu tenho uma corretora de seguros também. Mas aquelas situações do tipo bati o carro e excedeu a franquia, alguém adoeceu na família, aconteceu um acidente pequeno e você vai ter que se afastar durante o tempo, a pandemia. Se você tem uma reserva, você pode fazer escolhas melhores, você não fica à mercê do sistema financeiro, né? Então, por isso que é importante, esses princípios são muito importantes, a gente trazer isso para a vida da gente como parte de uma organização financeira, né? Como parte de uma vida leve, de uma vida longa e com saúde financeira. Nós estamos vivendo a maior revolução que nós já vivemos aí de idade, nós nunca vivemos tanto quanto nós estamos vivendo e nunca viveremos muito, né? Agora os estudos, amanhã inclusive tem uma live com o pessoal da Hype 60, da Laila Valias, sobre isso, um último estudo que foi feito, as pessoas vão viver 120, 110, 120, 150. Você está preparado financeiramente para isso? Você está se preparando para esse envelhecimento?
Então, tanto a comunicação quanto as finanças vai permear isso tudo. E aí eu queria te perguntar, Ana, algo muito interessante sobre essa coisa de viver muito e de já estar, como no meu caso, eu tenho 50 anos, né? Quem já tem 60, 70, 80, é possível, porque nas finanças eu já te falo, é possível, a qualquer momento, você pode parar e reconfigurar a sua vida. Talvez, se você já está na aposentadoria, vamos dizer assim, não planejou adequadamente, você não vai talvez conseguir ter o padrão de vida que você imaginava, mas você pode ajustar e pode ser tão feliz quanto, né? Mas no caso da comunicação, você consegue uma vida inteira de comunicação, às vezes não tão eficiente, enfim, você conseguiria mudar essa comunicação aos 60, aos 70, aos 80? Mas sem dúvida, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns casos, Ellen, muito interessantes, inclusive de algumas pessoas que talvez fossem um pouco mais ansiosas, um pouco mais contidas, e que percebem que elas, depois de uma certa idade, adquirem uma sabedoria, que essa sabedoria é aquilo, né? O que cada um veio para contribuir com o mundo. E elas percebem que podem contribuir com aquilo que aprenderam. E muitas vezes o colocar isso, né, na palavra, como a gente até comentou, pode ser um grande desafio, porque a comunicação hoje, ela pede essa mesma energia. Está tudo com muito movimento hoje, né? Tudo tem muito movimento, a gente, né, as pessoas entram e saem e não aguentam, e se não tem muita energia, elas não param. Nós estamos viciados em distração. E a gente pode pôr muito dessa mobilidade que é muito interessante em relação a como a gente se expõe, né? Mas a gente pode pôr muito dessa mobilidade. A qualquer momento da vida, a comunicação pode ser desenvolvida, e não só a comunicação naquilo que a gente quer dizer, daquilo que a gente tem como acumulado, né, do conhecimento, da informação que pode ter virado uma sabedoria, mas também na comunicação afetiva, na comunicação dos relacionamentos, né? Aquela tia Maria com aquele tio João que a vida inteira brigaram pelo mesmo motivo, né? Ah, você sujou a cozinha, e ele fala, puxa, mas você só me pega no pé, né? E ela fala, poxa, mas é assim, e aí eles vão brigar a vida inteira pelo mesmo motivo. A gente tem alguns trabalhos sobre uma comunicação mais construtiva, onde a pessoa entende que ela tem outras saídas, outras estratégias, e aí a comunicação pode até ser um lugar onde a pessoa melhore a condição financeira dela, uma vez que hoje a gente pode lidar aí, né, a gente sabe a quantidade de necessidade de conteúdo que o ser humano tem hoje. Então, do mesmo jeito que você falou, e eu adorei, e eu vou tentar parafrasear, se eu fizer errado você me corrige, mas a pessoa tem que saber para onde ela está direcionando. Ela é dona do dinheiro, não adianta ela falar, ixi, foi, e eu nem percebi. A comunicação tem a mesma relação. Chega uma hora na vida que, depois de a gente ter feito isso algumas vezes, eu acredito que na vida financeira também, né? A gente não quer mais escapar uma palavra que a gente não queria que ela tivesse saído. A gente não quer mais quebrar uma relação afetiva. E não é que a gente vai controlar isso. Veja bem, a maneira como o outro recebe, a gente não controla, mas a tranquilidade de que a gente estava no nosso melhor para fazer um bom desempenho. E eu deixo aqui uma reflexão bem legal em relação a isso. Eu acho que nós precisamos de pessoas com muito conhecimento, com muito tempo de vida, nas redes sociais, falando sobre as suas vivências, sobre os seus conhecimentos, porque elas tiveram tempo de adquirir um conteúdo muito rico. É lógico que a gente gosta de ver a bagunça também, tá tudo certo, faz parte do mundo a gente ver a dancinha, ver a brincadeira, mas esse conteúdo que no fim, eu acho que todos nós, como seres humanos, temos um afã por isso, né? Eu vejo na comunicação quanta gente gostaria de pegar a palavra numa reunião, ministrar um feedback melhor, criar uma condição melhor no relacionamento, às vezes, com filhos, crianças, adolescentes, a gente quer criar uma condição comunicativa melhor. A quantidade de vertentes e possibilidades que a gente tem para isso são sem fim. Só que se a gente, novamente, né, não para dar atenção, a gente não vai desenvolver.
E aí essa sua pergunta me traz essa reflexão. Talvez seja um grande momento hoje que a mídia nos propõe criar essa vertente, que pode até virar renda financeira, quando alguém se coloca numa comunicação bem bacana, contando as suas histórias, direcionando os seus aprendizados, sendo mentores, ou trazendo aí coisas gostosas para a gente, que sejam o resultado de uma vida. Qualquer tempo na vida, qualquer tempo é tempo da gente aprimorar a comunicação. Verdade. E é muito interessante, Ana, se a gente pegar os pontos fortes, né, os talentos, que é esse jeito único de pensar, de se sentir, de se comportar, como as nossas grandes forças, né, os nossos grandes conselheiros, sabendo que a gente tem tudo que a gente precisa de forma única, principalmente se você conhece, direciona, valoriza, investe, como aliado tanto na comunicação quanto nas finanças. Quando a gente fala de dinheiro, são muitas memórias, às vezes, para algumas pessoas. Por isso que cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Para poder organizar as finanças, é um processo seu, único, né? Porque ele remete, às vezes, a memórias ruins, a lembranças, e cada um tem a sua estrutura psíquica, né? A sua experiência, a forma como os acontecimentos impactaram, né? Para que a pessoa esteja como está, vamos dizer assim, ou com a vida desorganizada, ou não se comunicando bem. E você acredita, assim, que os talentos, o conhecimento dos talentos, de fato, é um grande recurso para que a pessoa faça isso de uma forma fluida? Eu não tenho dúvida também, Ellen, de que é um grande caminho. Todos os talentos, os 34 talentos que a Gallup propõe dentro da metodologia incrível, né, que a gente teve oportunidade de se conhecer dentro desse trabalho, todos os talentos, eles são totalmente viáveis da gente usar a comunicação da melhor maneira dentro dele. Por exemplo, uma pessoa que tenha prudência, o talento por prudência alto, ela pode ser uma pessoa mais observadora, que vai falar quando ela tem toda uma análise da situação, né? Então, ela pode não ter o talento comunicação, que é aquele talento de contar uma história, de trazer à tona, pôr em palavras, né, as percepções e as possibilidades, né, verbalizar muito bem, mas ela pode, por exemplo, né, no caso da prudência, ser uma pessoa perceptiva, que vai falar daqui a pouco, mas ela vai falar certeiramente, né? Uma pessoa que tem um relacionamento como talento, ela vai saber abordar, chegar perto de outra pessoa para que desenvolva isso, e é muito interessante. Já aconteceu comigo várias vezes, por eu trabalhar tanto com comunicação, da pessoa fazer um mapeamento de talentos dela e o último talento ser comunicação. E aí a pessoa fala assim, nossa, então eu não tenho como me comunicar bem? Não, não é nada disso, né? Ela pode não ter o talento comunicação, que é esse talento que dá uma facilidade de colocar emoção em palavra, contar histórias, estruturar, mas qualquer pessoa pode desenvolver muito bem a sua comunicação a partir dos seus talentos de assinatura, a partir dos seus talentos principais, e fazer com que a comunicação seja um desempenho que vai fazer com que o talento seja um ponto forte, né? Essa é a grande história. Todos nós temos talentos. Fazer com que eles sejam pontos fortes é um investimento, né? Falo que talento é graça e ponto forte é mérito. Precisa dessa consciência e dessa vontade de desenvolver da melhor forma possível. Então, os talentos são uma super referência, e seja debaixo da chuva ou no sol, seja com qual emoção a gente esteja, os talentos sempre estarão ali. Então, o que eu percebo de muita possibilidade de segurança para as pessoas é que, seja qual for a variação ou a fragilidade emocional da situação, ela pode, sem dúvida alguma, aplicar os talentos dela e assim sair.
Os talentos são um grande presente para a gente. Aí a responsabilidade do que a gente vai fazer com eles é a gente que vai determinar a partir das nossas escolhas e dessa consciência, né? Fica aí um convite para todo mundo que quiser saber um pouquinho mais sobre talento. A Iner, que é a grande representante da Gallup, eu tenho o prazer de ministrar aula, né, para a formação, mas os talentos, né, o livro Descubra Seus Pontos Fortes, e poder fazer análise, entender quais são os seus talentos, sem dúvida, vai poder trazer, é um divisor de águas, né, Ellen, em termos de percepção de quem a gente é nesse mundo, né? Para mim foi um divisor de águas, foi incrível, porque, na verdade, foi terapêutico quase, porque saber que somos únicos, né? E que já temos assim todos os recursos, e por que a gente funciona como funciona, e como, né, compreender o nosso real, a forma como nós funcionamos, como nós lidamos com as coisas, recebemos, respondemos, e isso, a consciência dos talentos leva também uma consciência sobre o porquê nos encontramos aonde estamos, vamos dizer assim, né? Seja nas finanças, na comunicação, na vida de modo geral, na vida profissional, na vida afetiva, quer dizer, o que muitas vezes foi um talento que te fez chegar onde você está, e às vezes estava sem a sua consciência. E quando você traz para a sua consciência e começa a investir, né? Você imagina o poder que você não coloca e a força que você não terá para poder efetuar qualquer mudança na sua vida, qualquer uma, de qualquer coisa, porque você está usando aquele recurso que você já tem, né? E personalizando da sua forma, é seu. Né? E então, eu acho que o maior problema é revelador, né? O maior problema é que quando acontecem coisas boas na vida da gente, se a gente não percebe a relação disso com os talentos, isso fica meio aleatório, e aí a gente não tem como repetir. E essa é outra grande condição dos talentos. Deixa de ser aleatório, você começa a perceber a relação dos talentos com todos os resultados, né? Mas, Ellen, falando de talentos e falando desses resultados, eu estou adorando, porque está aí um casal de amigos nossos que a gente adora, e ele é um super comunicador, e ela é gerente sênior, diretora na área financeira de uma empresa, então eles falaram que a nossa live é para o casal, né? E olha, eu não tinha percebido o quanto isso é realmente, de fato, uma homenagem, né, Cabeliana? Eles são muito queridos. O Carlos também está aí, que é um querido amigo, advogado brilhante, e tantas outras pessoas. Eu fico pensando aqui comigo, né? Eu sei dizer para você que uma pessoa que não se comunica bem, ela pode ter problemas financeiros, por vários motivos, como eu já falei aqui. Primeiro, porque ela pode não desempenhar como ela gostaria, então ela não consegue galgar degraus, ela não consegue ter possibilidade de ascensão, né? Então, uma questão também de liderança, de feedback, ela pode não construir a carreira dela. E aí a gente está falando de uma dificuldade de comunicação de uma pessoa que não se comunica bem. Agora, uma pessoa que se comunica mal, vamos dizer, aí com certeza ela vai ter resultados em muitas áreas que ela pode até conseguir construir algo, mas ela acaba construindo isso à custa de muito sofrimento, porque as relações ficam muito contaminadas, né? Então, a qualidade de comunicação determina muito a qualidade de relacionamento, né? Comunicação e relacionamento. Então, eu consigo dizer para você que quem não se comunica se trumbica, como dizia o velho guerreiro, né? Então, isso pode refletir em problemas sérios na vida financeira. E o inverso, Ellen? Quem não tem uma boa relação com a vida financeira pode gerar problemas na comunicação? Você acha que é fato isso? Nossa, muito. Porque imagina um casal, né? Você está com um casal de amigos aí em que um é gastador e o outro é perdulário. Aliás, os dois, né? Um é gastador, perdão, e o outro, um é perdulário e o outro é sovina, né? Tipo assim, muito econômico, economiza
tudo, aquele medo de muitas vezes dar um passo a mais, a pessoa que economiza em pequenas coisas, assim, tira os não desfruta do que a vida tem de melhor, mesmo podendo desfrutar, né? Vamos dizer assim, né? E economiza em pequenas coisas, com muito medo, né? E o outro, às vezes até numa compensação, gasta, não sabe nem o que está gastando, gasta mais do que ganha, e às vezes não deu, já complementa ali, entra no cheque especial, já virou uma rotina, ou no cartão de crédito. Como é que fica esse relacionamento? Agora, algo um pouco mais sério, assim, como que ficam os filhos desse casal? Né? Como que fica a comunicação financeira em casa? Porque a gente comunica, você, na verdade, pode falar até melhor disso aí, mas eu acho que o exemplo arrasta, né? Mais do que as palavras. Né? Muitas vezes a gente fala, mas ao lidar com as finanças, o que os nossos filhos estão observando não condiz com o que a gente fala, né? Com o que a gente acha importante. E aí, como que fica, quais as referências que essas crianças ou esses adolescentes terão? Para que lado que eles vão? Eu vivi isso na minha casa. Exatamente isso. Para onde que você vai? E aí cresce todo mundo cheio de crença. Crenças limitantes, não é isso? Ou crenças de, para alguém me valorizar, eu preciso estar sempre com o carro do ano, ou eu preciso estar com a minha carteira cheia de cartão, né? Um Black, um Platinum, né? Senão eu não vou ter valor. E aí eu mesmo, tá tudo certo, as suas finanças estão organizadas, mas e se elas estão desorganizadas e você passa no cartão e passa? Porque muitas vezes o valor que essa criança percebeu estava ali no dinheiro. Então, o meu valor não é o meu valor como pessoa na questão material, né? Para eu ser amada, para eu ser considerada importante, eu tenho que ter isso aqui, para eu ser aceita. E aí a gente cresce nessa loucura e não sabe nem por que está trabalhando igual um louco, e mesmo já tendo um monte de coisa, você continua trabalhando igual um doido, e etc. E tal. Então, como que fica a comunicação na família, na sociedade, quando as suas finanças não... E isso é inconsciente, sabe, Ana? Fica no seu inconsciente como se fosse uma sombrazinha ali, como se fosse um ruído que você gosta de falar. Né? Porque acaba que você não é uma pessoa realmente 100% ali feliz, ou enfim, não sei se tem jeito de ser 100% feliz, mas, ou seja, existe aquela cobrança inconsciente ali de que não está bem, que não é isso, que você muitas vezes está, poxa, entra ano e sai ano e você tem vários projetos e não consegue desengavetar isso, está sempre enrolado ali. Chega no início do ano, né, tem aquele monte de despesa e todo ano é a mesma coisa, aquela dificuldade para pagar aquelas mesmas despesas, porque muitas vezes você não se organizou, não é falta de dinheiro, às vezes o dinheiro está lá, você tem dinheiro, mas está desorganizado, e desorganizou porque muitas vezes você foi colocando no externo aquele monte de coisa que você tinha que resolver com você, né? Que era ter um pouco mais de tempo para você, e não trabalhar mais, era trabalhar um pouco menos para você ter mais autocuidado. Para você ter mais tempo de diálogo com seus filhos. E não ficar só comprando as coisas, né? Comprando, para preencher aquelas lacunas da falta de presença por causa da desorganização. Aí você tem que trabalhar mais com um profissional liberal, e aí, por consequência, você tem menos tempo. E aí vira aquela corrida de rato ali, né? Vira uma vida de passivos. E, na verdade, sempre há uma forma de interromper isso e refazer. Não importa se foi até que foi assim, foi o que você deu conta de fazer. Eu gosto de falar isso também. Sabe, não é uma questão de ficar se culpando, porque muitas vezes foi a forma que você encontrou, que você deu conta de se posicionar no mundo. Muitas vezes você recebeu isso dentro da sua casa e foi vivendo num piloto automático, tá tudo certo. Mas quando você tem contato com conhecimento e com um nível de consciência, continuar a ter uma vida que muitas vezes poderia ser um pouco mais leve, né?
aí é uma escolha, né? Escolha. Na verdade, a mudança é o caminho. Eu gosto de falar muito do mundo das possibilidades, né? Não adianta ficar olhando só para trás, igual você está olhando para o retrovisor, dirigindo, olhando para trás, só olhando para trás. Tem que olhar para frente, para o mundo de possibilidades. Mas para isso é preciso parar, né? Sem dúvida. Não está legal, tem que dar atenção, né? E aí eu acho que a gente entra, né, nas nossas duas profissões trabalhando com isso, né? Eu acho que a gente vai chegando aqui no final da nossa live, mas para mim, Ellen, o que é muito bonito e que desde o começo, quando a gente troca ideias sobre a nosso segmento, né, que é distinto e que se afina tanto, eu penso que é porque são habilidades humanas, né? A comunicação, essa organização daquilo que eu tenho a dizer, qual é a minha ideia, onde eu quero colocar a luz na minha ideia e trazer isso para o mundo, né? Como eu posso colocar isso em palavras, às vezes com uma simplicidade imensa e tão tocante, né? Na sua área, é tão rico observar como é uma habilidade humana, basta a gente ter coragem para olhar, para abraçar essa causa, né? Na comunicação, essa possibilidade de desenvolver isso que está aqui, que coloca quem eu sou lá dentro para fora. Nós somos seres relacionais e a comunicação é o que garante isso, né? Então, não tem como não se comunicar. Se a comunicação é a ação de tornar comum o tempo todo, qualquer expressão facial, o meu silêncio, a minha maneira de aparecer, de repente, como estava com um carrão, né, e achar que isso vai falar por mim, né, mas a hora que eu desço do carrão, eu tenho que saber também ter o meu diálogo, né, quer dizer, que cuidado que a gente tem que tomar também com as expectativas que se geram, ou achando que algo substitui aquilo que é humano, né, que é você apropriado da sua vida. E aí a gente também tem um ponto de fusão, só para a gente falar um pouquinho aqui, porque a gente falou tanto de finança, comunicação, nós duas nos encantamos tanto com esse mundo que tivemos oportunidade, cada uma na sua área, de desenvolver metodologias de desenvolvimento, né? Eu que trabalho com essa metodologia da comunicação essencial, que trabalho corpo, mente e emoção na comunicação, e você que trabalha com finanças na maturidade, também com uma metodologia incrível para que a pessoa possa, então, parar, dar essa atenção e criar novas possibilidades, não extraordinárias, mas dentro daquilo que traz, no fim, uma sensação de realização, de paz, né? Essa sensação de plenitude e de que eu sou dono, né? Eu tenho um domínio naquilo que a vida me deu para que eu possa executar bem, passar bem por essa vida. Então, também fica aqui a nossa delícia de dizer que a gente pode direcionar e direciona os nossos estudos para isso, né? Que a gente está à disposição para trocar nos canais, né, na Lu Espina ali no Instagram, tem a Escola da Comunicação também no YouTube, onde a gente troca, tem vários vídeos falando de aspectos da comunicação, e que vai ser um prazer poder dividir esses detalhes da comunicação humana que, no fim, somados, nos representam, esse pacote que a gente é de informações, conhecer cada pedacinho deles, sem dúvida faz com que a gente chegue para o mundo numa intenção muito verdadeira, né? Não precisando, eu quero parecer ser alguém bacana. Não, cadê o seu mais bacana? Cadê o melhor de você? Como a gente pode expressar isso no mundo? Eu acho que nas finanças a mesma coisa, com a metodologia tão brilhante que você desenvolveu, né, Ellen? Isso, a mesma coisa. A ideia é exatamente essa, né? Ajudar aí a pegar na mão, né, através da mentoria FM, que é uma mentoria híbrida entre um curso com aulas gravadas e aulas presenciais, mas onde a pessoa vai fazer um mergulho aí no autoconhecimento mesmo, né, aplicado às finanças, saber onde se encontra ali, em que momento da sua vida financeira, não só no nível de organização, mas também por que ela chegou até ali, né? Para que a vida dela chegou naqueles... Para que as mudanças implementadas tenham durabilidade, né? Sejam realmente uma mudança de mentalidade, acima de tudo, né?
que vai trazer a mudança de comportamento. Então, a ideia é ajudar as pessoas que estão, né, com as finanças mesmo desorganizadas. Esse primeiro degrau aí do Finanças da Maturidade seria isso. Então, não é investimento, é falar, é para quem ou não consegue fazer reservas adequadas, ou está com a vida financeira desorganizada mesmo, né? Ou devendo, ou não tem uma reserva de segurança, não consegue formar uma reserva de segurança, mesmo tendo uma boa renda e trabalhando muito. Enfim, a relação do dinheiro com os filhos. Então, a gente atua nesse primeiro degrau, que é o primeiro passo, né? Para que a gente possa construir um futuro em que a gente tenha uma vida longa, plena, mas saudável financeiramente, porque esse recurso financeiro é que vai possibilitar, né, que a gente possa expressar no mundo aquilo que a gente é capaz de expressar, o nosso propósito, né? Muitas vezes fica aí deixado em segundo plano, porque a gente tem essa sombra aí da vida financeira que nos impede, né? Funciona muito mais, menos como uma alavanca e mais como uma âncora, né? Sem dúvida. Então, essa seria a ideia, né? E aí eu queria te agradecer muito, Ana, pelo seu tempo, pela sua atenção, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui, né? Esse tempo todo, foi uma honra muito grande, que esse conteúdo possa, né, chegar aí de uma forma bacana para várias pessoas que ele possa fazer a diferença, né? Essa é a ideia. Dúvida. E que essas duas habilidades humanas de cuidar dessa possibilidade, né, de ter uma autonomia financeira e de ter uma autonomia para se comunicar, né, de saber que eu estou levando o meu melhor, né, para o mundo, que isso faça, né, nessas duas habilidades, que a gente possa contribuir dentre as inúmeras habilidades que o ser humano tem, mas essas duas que são tão ricas e o tempo todo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, elas estão ali falando com a gente, literalmente, né? Então, que a sua comunicação, para todos que estão aí, para que nos veem, criem melhores possibilidades de vida, criem prosperidade, né? Que você esteja no seu melhor da comunicação. E eu que quero agradecer esse convite, porque eu sou fã do seu trabalho, e estar aqui e falar, né? Eu acho que foi um desafio para nós duas, né, Ellen? Mas falar da conexão o tempo todo que a gente vê do nosso trabalho e trazer isso, essa conexão, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo quanto essas habilidades reunidas, potencializam o ser humano, não é? Isso, nos empodera, essa palavra, acho que representa isso aí, nos traz o poder, né? O nosso poder que já está conosco, né? Nós já nascemos. Já é nosso. Já é nosso. É nosso. Meu amor, um beijo. Obrigada para todo mundo. Beijo, a todos que estiveram aqui, tá? A beijo. Todos. Fica com Deus. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.